Já tomaram conhecimento de algum caso de violência doméstica aqui na escola? Sim. Infelizmente, vários casos. Vários? Porque o conceito de violência doméstica é muito abrangente, não é? Eu não sei se vocês já fizeram alguma pesquisa nesse sentido, mas a violência doméstica abarca todo o tipo de violência no mesmo contexto habitacional, ou seja, basta haver violência entre o casal ou entre pais e filhos, quem coabita na mesma casa, para ser considerado violência doméstica. Portanto, nós tivemos conhecimento de vários casos porque acompanha também a realidade a nível nacional. Tem havido, de facto, um aumento do número de, ou pelo menos pode não haver um aumento de situações de violência, mas tem havido um maior número de, felizmente, de divulgação e de denúncia. Pronto, portanto, acompanha a realidade nacional, não é? Essas denúncias cada vez mais crescentes. Mas ocorre nas escolas chegarem e pedirem ajuda? Ou Sim, também. vêm cá pedir ajuda? Em algumas situações, são os próprios alunos. Sim. Neste caso, por exemplo, há casos em que os pais... existe uma situação de violência e os filhos acabam por ser aqui vítimas também. E muitas das vezes são-nos sinalizadas situações que nós, no atendimento, depois quando começamos a desmontar toda a problemática, vamos nos deparando com estas situações. Okay. Apontou que os casos de vítimas de violência doméstica têm aumentado. Quais é que são as maiores vítimas da violência doméstica? As mulheres, olha, estava a comentar isso com a doutora Vanessa, antes de fazermos esta conversa tive a olhar novamente para os números, porque muito recentemente vocês devem ter ainda isto em mente. Falou-se que de janeiro até cá houve muitas mulheres mortas. Até cá, eu estive a rever isto novamente, são 14 pessoas mortas em contexto de violência doméstica, mas 11 são mulheres, isto é importante salientar, 11 são mulheres, uma é uma criança, portanto no decorrer da violência doméstica, e outros 2 são homens, não é? Pronto. Desde 2004, isto também é interessante, desde 2004 até 2018 morreram 503 mulheres. Em 2017, 20. Em 2018, 28. Portanto, como veem, o número tem estado a aumentar, pelo menos olhando para os dados dos últimos 3 anos, não é? E se virmos nos 14 anos, morreram 503 mulheres, tendo em conta que nós temos um país com 10 milhões de habitantes, não é? Portanto, é um número bastante significativo. Senhor António, então o senhor admite que coagiu, extorquiu e maltratou a sua mãe continuadamente durante os últimos 5 anos? Admito. E durante esse tempo agiu sempre sozinho? Não. Contei com o silêncio dos vizinhos da minha mãe, do meu irmão, da Dona Luísa da farmácia, do Sr. Manuel da mercearia e até da cabeleireira da minha mãe. A violência sobre pessoas idosas aumentou mais de 30% nos últimos anos. Olhar para o lado é ser cúmplice deste crime. Não desvalorize. Ligue 116 006. Como devemos atuar ao contactarmos com um caso deste, de violência doméstica? O que é que devemos fazer? Olha, antes de mais, há aqui uma coisa muito importante. É respeitar sempre a vontade de quem te está a dizer que é vítima ou não. Pronto. Numa primeira fase, a vítima diz sempre que não quer e que não quer fazer queixa. Agora, existe aqui um procedimento, que é quando tu contactas com um caso destes, a violência doméstica é um crime público. É importante salientar. Tá bem? Ou seja, qualquer um de nós tem o dever de sinalizar esta situação. A quem é que nós devemos de sinalizar? E agora aqui depende muito de com quem é que estamos a lidar. Se com uma criança, se com um adolescente, se com uma mulher, se com um homem. Um idoso. Percebe? Aí difere. Agora, violência doméstica é um crime público. Portanto, à partida tem que haver sempre aqui uma denúncia à PSP. Ok? Pronto. Depois, consoante aquilo que sai dali, vocês depois têm outro tipo de instituições a quem podem recorrer. Não é?
Se for uma criança, vocês não, a primeira coisa que se faz não é ir à PSP, não é? A primeira coisa que se faz, por exemplo, nós, é agarrar na criança e levá-la ao hospital, e no hospital depois é que há todos esses procedimentos. Pronto. Por isso depende de quem é a vítima. Tá bem? São procedimentos já muito bem definidos para cada vítima. Agora, qualquer cidadão, tendo conhecimento, ou mesmo suspeitando, cabe a todos nós, porque, reforçando aqui o que a minha colega estava a dizer, é um crime público, logo, não é necessário a vítima fazer a queixa. Qualquer um de nós, ao pode saber fazer. ou suspeitando, pode fazer. Depois cabe às autoridades investigarem. E sendo um crime público, a vítima, portanto, não pode retirar a queixa que foi feita, porque é público. Está bem? Ok. É possível identificarmos uma vítima apenas olhando para ela? É possível identificar uma vítima? Existem alguns indicadores que nós olhamos e... Há bocado tiver brincava com a Se Andreia. tiver marcas visíveis no corpo, Não é? é fácil de identificar, mas nem sempre é assim tão óbvio. não é? Exatamente, porque lá está, a violência doméstica não é só física, não é? E toda a outra violência, a psicológica, não é? Deixa marcas brutais, mas que não são visíveis a olho nu. Agora, claro, se nós olharmos para uma mulher, para um homem, para uma criança, que nos acontece muitas das vezes aqui, já tivemos casos desses, em que existem algumas marcas que nós no atendimento nos chamam a atenção, com a experiência que nós temos, nós conseguimos perceber que aquilo foi feito por outra pessoa, por muito que a criança diga que queimou-se num ferro ou que foi contra não sei o quê, nós sabemos que o tipo de marca, não é? É diferente. Portanto, identificar assim, se for uma coisa física Óbvia, óbvia, visível. um murro, não é? E se for em relação à personalidade da pessoa, caso ela seja tímida, Comportamentos, às vezes. comportamentos... Qualquer Atitudes pessoa, isto é nervosas. importante Não desmistificar. Qualquer pessoa pode ser vítima, não é? Não há perfil. Qualquer pessoa pode ser vítima. Agora, cabe à pessoa preparar-se para. E nós trabalhamos aqui na reeducação no sentido de não aceitarmos certo tipo de comportamentos. Hoje em dia fala-se muito também, porque não há esta perspectiva, a violência doméstica não começa só num casamento ou numa relação conjugal. Começa muitas das vezes, na maioria das vezes, isto está já mais do que visto em vários estudos, ainda durante o namoro. Com aquelas simples regras de ver o telemóvel, Isso já é uma forma de violência. não é? De não vais sair com essa saia, Não olha vais para sair esse com aquele top, amigo, não é? não é? Não quero que fales com rapazes, o teres a password das redes sociais e andares a ver, isso é uma forma de... Isso já é uma violência, de não é? violência. Que não deve ser aceitável. Portanto, quando nós começamos a trabalhar todas estas questões, não é? Que também muito, infelizmente, culturais, fazendo entender a todos nós que não é aceitável este tipo de comportamentos, se calhar começamos a precaver muitas destas situações de Situações. violência. E isto é transversal, lembrem-se de uma coisa, isto pode acontecer à rapariga mais bonita do liceu, não é? Ser vítima deste tipo de violência, como àquela pessoa que nós achamos que, coitadinha, está ali no cantinho sozinha, quer dizer, não há um padrão. E é a partir daí que queríamos perguntar se existem alguns fatores que contribuem para que haja situações de violência doméstica. Nunca podemos achar... Com contexto é mais propício do que outro. É A vítima transversal. nunca é culpada nem nunca poderá ser responsabilizada por ter sido vítima de algum gesto agressivo. Nunca. Portanto, não há nada que possa potenciar ou justificar uma agressão. Nada. Sim, mas os fatores mais comuns que costumam haver nessas situações. Por exemplo, ciúmes. Ciúmes ou... É assim, a própria violência doméstica muitas das vezes é potenciada por alguns fatores. Obviamente que, por exemplo, num agregado familiar onde há um consumo de álcool, não é? Essa situação se calhar é mais propícia a... Não significa que seja. Não, nem Ok. significa que seja exclusiva, que a violência só Exatamente. exista nestes contextos. Eu posso-vos dar um exemplo, vocês verem. Eu já trabalhei noutros contextos, não é? E nós quando olhamos, por exemplo, para um médico, achamos que o médico é um ser suprassumo da natureza, não é? Portanto, uma pessoa completamente íntegra e com respeito pelos valores humanos. E era o agressor da própria avó. Portanto, isto é transversal. E depois olhas ali, se calhar, para aquela família
que não há emprego, que a pobreza abateu sobre aquele teto e andam todos também ao hostal. É Portanto, transversal até nos estratos sociais, não é? Não tem, não há, é outro mito, também tem que se desmistificar isso, não é? A violência pode acontecer em qualquer contexto, independente da religião, da raça, da cultura, das condições socioeconómicas, não é? É transversal a tudo Faz isto. tudo, depois tem aquelas famílias que passam muitas necessidades, mas que são muito unidas, não é? Portanto, isto é assim, como se diz na gíria, quem vê caras não vê corações. Está bem? Ok. E para a vítima, qual é que deve ser o primeiro passo que ela deve tomar caso se encontre numa situação destas, que esteja a sofrer de violência doméstica? Qual é que deve ser o primeiro passo que ela deve tomar? Para mim, Sim. enquanto ser humano, porque também pode acontecer, não é? É a vítima querer dar o passo disto não continuar a acontecer. Okay? Acho que este é o passo fundamental. E depois, obviamente, Ser corajosa. procurar ajuda, não é? Mas ajuda especializada. Já agora, sabe quais é que são os contactos da PSP, a A PAV. PAV, se for uma situação assim muito grave, tem a linha de emergência social, que é o 144, que eles depois mesmo lá fazem os encaminhamentos para onde devem de fazer. Agora, claro, CPCJ, CPCJ no caso das Criança crianças. de Crianças e Jovens. Ok. Nós, quando eu vos disse há pouco que nós, numa situação destas, agarramos na criança e levamos ao hospital, porque nós somos uma entidade de primeira linha, não é? Nós, Matéria da infância e juventude. quando recebemos aqui a criança, nós já sabemos o que é que temos que fazer. Então, em vez de estarmos aqui a perder tempo, agarramos na criança e vamos ao hospital. E do hospital, estes mecanismos depois são todos acionados. Portanto, a PSP vai ao encontro do técnico, da criança. Toma conta da ocorrência. Okay? Isto depois é tudo feito. Ok. Não estamos a passar passos, estamos a ir logo. Existe mais alguma informação que queiram acrescentar acerca da violência doméstica? Um conselho? Alguma coisa? Que comecem por desmistificar tudo isto que tem sido incutido de uma forma errada. A violência começa muito antes de coabitarem na mesma casa às vezes. A violência no namoro é real. Não é aceitável o controle absoluto de um telemóvel, não é aceitável o controle da forma Da como se indumentária. vestem, não é aceitável as ofensas, não é aceitável uma agressão física e lembrem-se que é sempre um ciclo. A violência uma bola de neve. é um ciclo vicioso, começa sempre num clima mais tenso, passa rapidamente para a agressão. Facilmente o agressor se desculpabiliza e diz que não volta a acontecer e é a chamada fase de lua de mel, e é um ciclo e volta outra vez a acontecer, porque quem bate uma vez, e é bom consciencializar assim, se quem bate uma vez, bate 2, 3, 4, embora prometa que não volta a acontecer. E vocês vão vendo nas notícias, não é? Mulheres e homens que vão relatando que foram vítimas durante 15, 20, 30 anos. Não é? E não começou logo com, se calhar, um par de estalos, não é? Isto é em escalada, é bom que se entenda isto, não é? As coisas começam gradualmente a agravar-se. Portanto, aos primeiros sinais, é bom que a pessoa tenha uma boa autoestima, um amor próprio e dizer, não, isto não é para mim, eu não quero esta relação. E mesmo no namoro, ninguém tem que se sentir forçado a fazer algo que não quer. Não é? Eu ia Nada. reforçar aqui, estava a olhar para vocês. Não que para as raparigas seja mais válido do que para os rapazes, atenção. Mas vocês têm que começar desde muito cedo a respeitar o vosso corpo. E quem está convosco, aceitar o não. Okay? E nós ouvimos e vamos ouvindo isto o discurso de alguns colegas vossos, que fiz para ele saber que eu gosto dele. Nós não temos que fazer Cedi para não... como prova de amor. prova Não, de a amor. gente faz se quer e se estamos preparados, seja rapariga, seja rapaz. Ok? Ninguém tem o direito de tocar no meu corpo sem eu permitir. Tá? É porque isto depois parece uma coisa muito simples, mas isto só tem tendência hoje fizestes porque eu te pedi, porque eu quero, mas tu não queres. Amanhã eu escolho a tua roupa, agora eu vou ficar com o teu telemóvel e vou ver. E depois é uma Amanhã montanha. já não te deixo sair porque fico com ciúmes e a pessoa até cede e não sai.
E é assim que muitas vezes se potencia a situação de violência. É isolando a vítima. Há aqui alguns pormenores que são rotineiros, não é? Em situações de violência. É o isolamento da vítima, é o controlar a vítima, e é nessas situações de isolamento que depois há maior dificuldade, de facto, em pedir ajuda, não é? Em que a pessoa começa a estar tão isolada socialmente que a própria pessoa começa, e no âmbito daquela violência física e até psicológica, começa, de facto, a sentir a sua autoestima, o seu autoconceito afetado, não é? Tanto a ouvir sempre as mesmas coisas. As mesmas coisas. As mesmas injúrias, as mesmas ofensas. E depois o agressor promete vezes sem conta que não vai voltar a acontecer, não é? Depois é a pessoa que não quer tomar esta decisão porque confunde aqui o gostar com o proteger o outro, não é? Isto depois está aqui anda tudo embrulhado. E depois é um grande embrulho. E pronto, foi esta a nossa entrevista. Obrigada. Não, obrigado nós. Obrigada.